Senhor, o único que é digno de louvor. Esse outro cântico nos faz lembrar da irmã Malha, nossa querida e saudosa irmã Malha, mãe da irmã Jane. Aí, às vezes, as brincadeiras que eu faço aqui, a irmã Malha dizia, esse pastor não tem juízo, não. Irmã Malha, ela gostava tanto de cantar esse cântico. Divino Companheiro. A gente conhece várias versões desse cântico, inclusive com meu irmão, Josué Rodrigues, mas o autor é desconhecido, a gente não sabe quem é o autor. Divino Companheiro, no caminho, com base nos 2 discípulos de Jesus no caminho de Emaús. Está tratando disso. Talvez. Bendita do amor.
Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Irmã Jane, vamos orar. Deus, Pai maravilhoso, nós te louvamos e te exaltamos, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, Pai. Te pedimos que o Senhor fique conosco, Pai, derramando da tua graça, da tua misericórdia, Pai, para que possamos vencer esse mundo mal, Pai. É assim que nós te agradecemos por esse período do louvor, Pai, e que na mensagem que seja pregada hoje, o Senhor continue falando aos nossos corações. É assim que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Podem sentar, meninos. A dura verdade do Evangelho. Tão dura quanto maravilhosa. Nós vamos ler Lucas, a dura verdade do Evangelho. Nós vamos ler Lucas 14, de 25 ao 27, 25, 26, 27 e o 33. Lucas 14, 25 a 27 e o 33. Vamos falar sobre a dura verdade do Evangelho. Eu passei a semana trabalhando nesse assunto e é um assunto que a gente bate muito aqui porque eu recebo pregações que vocês mandam, meus irmãos mandam, e eu fico vendo aquelas igrejas, aquelas pregações, e não tem como não chegar à conclusão: isso não é mais igreja, isso é centro de entretenimento gospel. Então diz assim, irmãos, Jesus falando lá em Mateus aos seus 12 discípulos, aqui em Lucas ele está falando para multidões, diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem após mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer um que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. 25 a 27 e o 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então nós lemos alguns versículos aqui, 25, 26 e 27 e 33, 4 versículos que nos mostram a dureza, a dura verdade do Evangelho. Uma dureza que dificilmente se ouve em pregações em nossos dias. Dificilmente. Então, irmão, nós já falamos aqui, alguns domingos atrás, eu falei sobre isso aqui, que há duas percepções totalmente equivocadas sobre Deus. Segundo as quais o Deus Pai do Velho Testamento é um Deus irado, severo, punidor, violento. E Jesus, o outro Deus do Novo Testamento, é bonzinho, é meigo e doce. E nos abençoa o tempo todo. O que não é verdade. Jesus, o Messias prometido na lei, é aquele que viria e veio redimir um povo eleito de Deus. Esse Jesus era o próprio Deus Filho que encarnou para nos salvar.
tudo segundo a sua lei, lá do Velho Testamento, lei que é eterna, é a lei de Deus. Logo, imutável. Acontece que assim como Israel, influenciado que foi pelas culturas dos povos com os quais conviveu, Israel relativizou a lei de Deus. A dura lei de Deus, Israel relativizou. E como não há nada novo debaixo do sol, Eclesiastes 1:9, a igreja fez e faz a mesma coisa, influenciada pela cultura liberal e individualista e permissiva dos nossos dias. Cultura que Jesus denuncia lá nas cartas às igrejas do Apocalipse. Igreja totalmente mundanizada. Irmãos, há um autor, ele é filósofo, é sociólogo, é professor polonês, Zygmunt Bauman. Eu usei a teoria deste sujeito na minha pesquisa. Segundo ele, a característica das relações sociais da nossa época, a ciência sempre acha que a nossa época é o centro do mundo. Então, da nossa época, a principal característica é o seu estado líquido. Então ele usa muito isso, amor líquido, amizade líquida, compromisso líquido, tudo é líquido. O que é líquido? O que é que ele quer dizer com isso? Não tem solidez, não tem consistência, é fluido, escorre entre os dedos. A amizade escorre entre os dedos, a responsabilidade escorre entre os dedos, ninguém mais é nada, a verdade escorre entre os dedos. A verdade pode ser verdade agora, daqui a pouco não é mais. Todo mundo sabe que é assim a época que nós vivemos. Só que isso sempre foi assim. É isso que eu estou dizendo. A ciência sempre acha que nós somos o centro do universo. Não, o tempo todo é a mesma coisa. O nome do bicho é pecado. E o nome desse pecado é desobediência à lei de Deus. Todos os pecados estão envolvidos nisso aí. Eva desobedeceu. Adão desobedeceu. Então, irmãos, inclusive a verdade, que pode mudar de acordo com a conveniência daqueles que detêm o poder ou trocam o poder pela injustiça, trocam a verdade pela injustiça, como está escrito lá em Romanos 1:18. Eles trocam a verdade pela injustiça. Então observe que os falsos profetas e falsos sacerdotes de Israel agiram assim. O Velho Testamento nos ensina isso o tempo todo. Falsos profetas agiram assim no Velho Testamento. Os falsos mestres agiram assim no tempo dos apóstolos. E os falsos líderes da igreja dos nossos dias agem do mesmo jeito, fazem a mesma coisa com o Evangelho. O Evangelho agora tem um outro significado, tem uma outra apresentação. Não é mais aquele Evangelho da Bíblia, não. Do Velho Testamento, nem pensar. Esse Deus irado do Velho Testamento, a gente não quer nem saber. A gente quer o Jesus bonzinho, meigo e doce. Isso está errado, irmãos. Isso está errado. Os falsos mestres agem, fazem a mesma coisa ao nutrir essa ideia de que há um Deus brabo e um Deus manso. Aí escolhe o Deus bonzinho, desconsiderando a verdade do Evangelho do Senhor Jesus, desde a lei, verdade que é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É o mesmo Deus que disse, eu e o Pai somos um. Como é que tem um Pai brabo no Velho Testamento e um Jesus bonzinho no Novo Testamento? É o ensino da igreja. Conheço uma igreja nossa, aqui, presbiteriana, que tinha um irmão lá que era a maior confusão nas aulas da escola dominical, porque ele dizia que no Velho Testamento não tinha mais nem que se falar nisso. Nós só temos que ler e estudar o Novo Testamento. O Velho Testamento acabou, isso passou, era para Israel. Dentro da nossa igreja. Há outros irmãos que conheceram essa história. Então, irmãos, com uma verdade líquida, como dizia Bauman, com uma verdade maleável, com uma verdade ajustável,
as pessoas sentem muito melhor na igreja, seja qual for a denominação, porque segundo lhes é ensinado, o Deus irado do Velho Testamento ficou para trás. Agora, as vontades egocêntricas, individualistas dos ditos crentes, pecadores, são prontamente atendidas, basta ir a uma reunião de oração e Jesus vai atender suas orações. Quantos pastores manipulam todo mundo nas suas igrejas com esse papo furado? O meigo e doce Jesus, o Deus bonzinho do Novo Testamento, atende todo mundo, é só pedir. É só ir numa reunião de oração. O Deus brabo do Velho Testamento não existe mais, não. Detalhe. Basta pedir em reunião de oração, mesmo que esses irmãos não tenham nenhum compromisso com a igreja, não tenham nenhum compromisso com os outros irmãos, muito menos com Jesus. Porque quando um irmão não tem compromisso com a igreja, nem tem compromisso com os irmãos, é porque ele já não tem compromisso nenhum com Deus. Este é o resultado de uma verdade líquida ensinada na igreja. Porém, como vemos, a verdade do Evangelho é dura e inflexível. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, esse aborrece aqui é sinônimo de não ama menos a seu pai do que a mim. Esse aborrece aqui é sinônimo de odeia, ou desconsidera, se for o caso. O que é que ele está dizendo? Para você abandonar o pai e mãe? Não, ele está dizendo é que o amor a mim tem que ser maior do que o amor que você tem pelo seu pai. É isso que ele quer dizer. Lá em Mateus, ele diz isso. Quem não ama menos o pai e a mãe do que a mim, não é digno de mim. Então, esse aborrece aqui quer dizer amar menos. Quem não amar menos a seu pai e a sua mãe, e sua mulher, e seus filhos, e seus irmãos e irmãs, e ainda mais, quem não amar menos a própria vida, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Esse é o evangelho do Jesus bonzinho, que a igreja ensina errado. É esse o evangelho do Jesus bonzinho. Ele é bonzinho? Na sua aliança, meus filhos, que é eterna, Deus escolheu um povo, nós temos que saber dessas coisas. Mandou o Messias para redimir esse povo, morrendo. O Deus brabo mandou o próprio Filho para morrer numa cruz por causa dos nossos pecados, para salvar o seu povo eleito, na cruz do Calvário. Só que ele fez tudo isso, ensinou seus discípulos e exige obediência integral, exige compromisso inarredável dos seus discípulos a chegar a esse ponto aqui. Quem não ama menos a seu pai e a sua mãe, a sua mulher, a seus filhos, a seus irmãos e até mesmo a sua própria vida, não é meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Vocês já viram alguma coisa mais radical do que isso? Precisamos seguir as ordenanças do Senhor. O que foi que ele ensinou aos seus discípulos? O que foi que esses discípulos ensinaram para as igrejas? Está nas cartas apostólicas. No texto que lemos, Jesus está falando aqui, ele está falando das multidões que o seguiam. Detalhe, multidões que o seguiam sempre atrás de bênçãos. Que nem os irmãos que enchem igrejas. Quase totalidade atrás de bênçãos, só isso. E em especial ele estava ensinando a seus discípulos, como lá em Mateus ele diz que ele chamou seus 10 discípulos, no meio da multidão ele chamou seus 10 discípulos, subiu numa pedra, chamou e passou a ensinar-lhes. No capítulo 10 de Mateus, ele diz o nome dos 12 discípulos, aliás. Ele tem lá o nome, chamou seus discípulos, cujos nomes são. Aí tem lá Pedro, João, Tiago, Mateus. Tem lá o nome dos 12 e disse isso aqui a eles também. Então, irmãos, a gente tem que ver o seguinte. Jesus mostrou a esses discípulos quais são as implicações de ser seus discípulos, de obedecer à sua palavra. Estão lembrados que houve uma ocasião que alguém chegou lá, mestre, eu queria te seguir. Ele disse, você sabe o que significa isso? Você sabe o que significa isso? As raposas têm seus covis, os pardais têm seus ninhos, o filho do homem não tem onde sequer reclinar a cabeça, nem casa ele tinha. Não tem onde reclinar a cabeça. Você sabe o que quer dizer me seguir?
Mas, mestre, deixa eu primeiro... Eu quero te seguir, mas deixa eu sepultar primeiro meu pai. Deixa os mortos sepultar seus mortos. Quanto a você, quer me seguir? Venha, siga-me. Ah, eu tenho que primeiro me despedir dos meus parentes. Se quiser vir, venha agora. Então, é radical, irmãos. É radical. Seguir Jesus é radical. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é isso? Deixe de fazer a sua vontade, como ele, Pai, afasta de mim esse cálice. Contudo, faça-se como tu queres e não como eu quero. Nós lemos aqui no Salmo que ele diz assim: se eu tivesse... Como é que ele diz aqui, irmãos? Ele fala aqui, está aqui. Se eu no meu coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Nós sabemos pela Bíblia que a vaidade, quem tem vaidade não tem Deus. Está escrito desse jeito na Bíblia. Pois é, o salmista está dizendo aqui, ó, se eu no meu coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. O Senhor ouviu as orações dele. Por quê? Porque ele não tinha nada, interesse nenhum dele na frente do interesse de Deus. Aí Deus ouviu a oração dele. Essa é a condição. Então, irmãos, a gente tem que prestar muita atenção na dura verdade maravilhosa do Evangelho. Não tem mais, não tem menos, nem mais ou menos. Ou é ou não é. Então Jesus fala dessas implicações. Por quê? Porque esses eleitos que ele tinha chamado os 12, Jesus os mandou ir pregar o Evangelho no mundo todo contra o mundo todo. Então ele tinha que saber onde é que eles iam se meter. Então, nessas implicações, a gente pode ver aqui uma ou duas. A primeira é saber que uma vez salvo, por isso que às vezes quando estou pregando aqui, eu digo, porque nós somos salvos. Aí eu dou uma paradazinha para dizer, ou não. Sua vida vai dizer isso. Não sou eu que estou dizendo que ninguém não é salvo, que vai para o inferno. Eu não tenho esse poder. Agora, poder para reconhecer, tenho. Jesus mesmo deu, está na palavra. Então não sou eu que estou julgando, é a palavra. Não sou eu, é a palavra. Se o cara vai para o céu, ele não é da minha conta. Isso não é da minha conta, é orar por ele. Eu estou vendo qual é a situação, mostro qual é a situação, digo qual é a situação com base bíblica. Aí compete a ele verificar como é que está a vida dele com Deus e tudo. Mas o que é que acontece quando a gente diz isso para uma pessoa? Ela se irrita numa prova clara de que ela realmente está do lado errado. Então a gente tem que prestar muita atenção, meu filho. Jesus mostrou essas implicações. A primeira é saber que um salvo não vive mais para si. Se eu contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Ele não vive mais para si, eu não vivo mais para agradar a mim mesmo. Eu vivo para agradar o meu Senhor que me salvou. Lembrem, as cartas quase todas têm escrito Paulo, Pedro, quem for, Paulo, servo de Jesus Cristo. Servo. Esse servo é sinônimo de escravo mesmo. Pedro, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos salvos, foi para isso. Foi para servir a Deus. Nós fomos salvos para louvar a glória de Deus. Não foi para nós. E é isso que a igreja ensina. É para Deus nos abençoar o tempo todo. Deus nos abençoa o tempo todo. Abençoa em quê? Há situações em que eu vejo alguma coisa que houve na igreja e o irmão diz, mas rapaz, essa reunião foi uma bênção. Eu digo, mas que bênção. Que bênção. Esse pessoal que estava nessa reunião vai passar, depois dessa reunião, a considerar mais a responsabilidade dele com a igreja? A responsabilidade dele com os irmãos? Não. Então que bênção foi? A bênção que ele está dizendo foi o entretenimento que houve da nossa reunião, que foi uma beleza. É essa bênção que ele diz, que houve uma bênção muito grande na reunião. O que ele chama de louvor, que é música, que não é. O louvor foi bom, a pregação foi ótima. Sim, mas o que foi que resultou disso? Em que você melhorou a sua santidade de vida?
Em que isso aproximou mais você de Deus? Em absolutamente nada. Então, que bênção foi esse negócio? A bênção do entretenimento gospel. Só isso. Então, irmão, nós temos que lembrar disso. Ele exige, se ele nos salvou, para que foi que ele nos salvou? Ele exige a nossa dedicação integral. Lemos aqui. Se alguém vem, como é que é? Vir após mim, a si mesmo, negue-se. Qualquer um que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que é tomar a sua cruz? Em palavras mais fáceis de entender, é deixar de fazer a sua vontade e fazer a vontade de Deus. Foi isso que Jesus fez. Pai, eu não quero ir para essa cruz, não. É isso que quer dizer, afasta de mim esse cálice. Eu não quero assumir a tua ira, Deus Pai brabo do Velho Testamento, irado. A ira caiu sobre ele. Eu não quero aguentar essa ira toda, não, Pai. Contudo, faça-se como tu queres e não como eu quero. Vaidade zero. Ele era Deus. Por isso que lá em Filipenses capítulo 2, do 5 em diante, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? De humildade. Ele, sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou e sofreu morte e morte de cruz. É isso que Jesus exige de nós. Que a gente crucifique nós mesmos numa cruz imaginária para fazer a vontade dele. É isso que o homem está dizendo aqui. O meigo e doce Jesus está dizendo aqui. É essa a dura verdade do Evangelho. Irmãos, os apóstolos entenderam isso que Jesus ensinou a eles e ensinaram em suas cartas, como Paulo aos Coríntios diz. Jesus morreu por todos quem que ele está falando? Todos os salvos, tanto que ele diz mais na frente você vê isso, para que os que vivem, esses salvos, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ó, o homem dizendo aqui, o que eu estou dizendo agora para trás, a mesma coisa. Jesus morreu por todos os eleitos de Deus, obviamente, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5,15. Por que Paulo ensinou isso? Porque ele aprendeu isso com o Senhor. Aos Gálatas, ele diz novamente, apresentando-se como exemplo, logo já não eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vaidade zero. A minha vida agora é a vida de Cristo em mim. Gálatas 1:20. Aos Efésios, ele ensina que fomos salvos para a obediência, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Nós fomos salvos, foi para isso. Foi para fazer a vontade do Pai e não para Deus fazer a nossa vontade, como a gente aprende na igreja em reuniões de oração. Bando de pidão, como diz aqui na Paraíba, pedindo as coisas para Deus o tempo todo e Deus tem que dar. É isso que ensinam nas igrejas. Quem é servo de quem? Quem é servo de quem? Deus é servo dos crentes. Pedro, por sua vez, falei 2 versículos de Paulo, Pedro, por sua vez, ensina aos irmãos da dispersão. Daniel pregou aqui domingo passado, eu preguei alguns domingos atrás. Pedro ensina a eles que se mantenham, ou que mantenham, exemplar o seu procedimento entre os gentios. Eles eram judeus, os crentes da dispersão eram judeus, que viviam lá na Capadócia, Bitínia, ele saiu dizendo os nomes lá. Então, olha o comportamento de vocês, seus judeus que foram dispersos por causa da perseguição. Onde vocês estiverem, olha o comportamento de... Ó, os frutos, pelos frutos os conhecereis. Como é que eu não posso apontar alguém? Teu comportamento não é de crente, eu não estou vendo. Eu não estou dizendo que você vai para o inferno, isso eu não posso dizer, quem vai dizer é Deus. Mas eu estou vendo pelo seu comportamento que você não é crente. Seu comportamento indica isso claramente. Como é que eu vou cismar de dizer que um gato é cachorro? Não é. Ele não é cachorro, ele não late. Ele não é cachorro. Se ele late, então ele é cachorro.
Então tem que ver essas coisas, irmãos. Por quê que vocês têm que prestar atenção no procedimento de vocês? Para que os gentios, observando as suas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Que dia da visitação é esse que ele está dizendo? No dia que Jesus vier. Todo joelho se dobrará e toda boca confessará: Tu és o Senhor. Eles viram o comportamento dos crentes. Eles viram. Não aceitaram porque não quiseram. Se for o caso, não vamos entrar nesse mérito. Mas eles vão dizer: Tu és Senhor. Eles vão dizer como Pilatos disse de Jesus: Eu não vejo falha nenhuma nesse homem. Eu não vejo pecado nenhum nesse homem. Crucifica o homem. Mas eu não vejo pecado nenhum nele. Pois é, o desgraçado do Pilatos glorificou o nome de Jesus naquela hora. Mandou matá-lo, sim, mas glorificou. Esse homem não tem defeito nenhum. Irmãos queridos, observem que não é mais a nossa vontade pessoal que importa. Não são mais os meus prazeres pessoais, que eu inclusive quero que Deus atenda esses meus prazeres pessoais, e sim a glória de Deus. Por isso Jesus ensina que precisamos aborrecer as nossas vidas. Isso quer dizer amar menos a nossa vida do que a Ele para servi-lo. Eu repito, não é isso que se ensina na maioria das igrejas. Eu sou um velho de 71 anos dentro da igreja. Cada vez mais, repito, vemos mega igrejas que estão crescendo cada vez mais. Faz uma igreja maior, essa não dá mais. Aumenta, faz uma maior, estacionando para não sei quantos mil carros, não sei o que mais, elevadores, não sei para quê. Todo mundo. Daqui uns dias, vocês jovens vão ver igrejas de crente, talvez presbiteriana, com academias de ginástica dentro. Um shopping center dentro, vocês vão ver dentro de muito pouco tempo isso. Por quê? Porque tem que agradar os crentes. Os crentes têm que se sentir bem na igreja. Senão eles não vêm. Quantas pessoas nós conhecemos aqui, nessa nossa igreja, que foram embora porque não aguentam as minhas pregações? Eu não estou dizendo nada de mim, eu estou dizendo o que está na Bíblia. E como diz Paulo aos Gálatas e aos Tessalonicenses também, se eu quisesse agradar a pessoas, a homens, eu não seria servo de Deus. Paulo diz isso. Eu não quero saber de agradar a homens, eu quero pregar a palavra do jeito que ela é e mostrar qual é o problema. E mostrar qual é a solução desse problema. O Evangelho do Senhor Jesus na sua dureza, na sua radicalidade e na sua maravilha. Eu tenho que saber disso. Cada vez mais nós vemos megatemplos que mais parecem shoppings, oferecendo todo tipo de entretenimento, oferecendo todo tipo de produtos para as pessoas comprarem lá, gastarem. Eu estive com Paulo em uma convenção, um negócio desse de igreja, e eu mostrei para Paulo, presbítero aqui, estava Paulo e Carlinho, e eu mostrando meus filhos, olha aqui, ó. Olha aí, olha o que é que nós estamos vendo aqui, dentro de um centro de convenções, ou sei lá o quê, um negócio muito grande. Olha o que é que nós estamos vendo aqui, ó. Venda de Bíblia, venda de livro, não sei de quê. Até antena parabólica estavam vendendo nesse dia lá dentro do ambiente. Tudo quanto era marmota, panela de pressão, o que fosse. Eu digo, se Jesus entrasse aqui agora, ele saía chutando tudo aí, inclusive as Bíblias. Inclusive as Bíblias que estão vendendo aqui. Ele saía chutando tudo aí. Raça de víboras, ladrões, salteadores. Ele faria exatamente a mesma coisa. Então, irmãos, tudo quanto é tipo de produto a membros consumidores, apresentando um evangelho líquido, um evangelho customizado. O que é isso? É um evangelho preparado de acordo com o gosto do freguês. Inclusive, nós temos pastores que ele prega de acordo com a plateia. Se ele for pregar numa igreja Assembleia de Deus, ele vai fazer uma pregação para assembleiano. Se ele for pregar numa igreja batista, ele vai fazer uma pregação para gente batista. Se ele for para a igreja presbiteriana, ele vai fazer uma pregação para gente presbiteriana. Ele nunca entendeu o que quer dizer. Se eu quisesse agradar homens, não seria servo de Deus. Eu já cheguei a ver, irmão, na minha idade, até pastor pregando a mesma pregação
em 3 ocasiões, em locais diferentes, e a pregação totalmente customizada. A mesma pregação, o mesmo texto da Bíblia, só que a mensagem foi totalmente arranjada para aquele ambiente, lá daquele pessoal. Ele diz que está seguindo Paulo, que Paulo disse que se fazia tudo para todos e tal, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Paulo não estava vendendo nada, não. O que ele queria era levar a palavra da salvação àquelas pessoas, mas uma salvação radical. Não é uma salvação para agradar o salvo, não. É uma salvação para agradar o Salvador. Então nós vemos aí, irmãos, pregações customizadas ao gosto do freguês. Por quê? Porque os irmãos têm que se sentir bem na igreja. Eu vi a pregação de um velho pastor que eu chorei quando vi aquela pregação, louvando a Deus e dizendo: Senhor, louvado seja o teu nome, porque ainda tem algum pregador que prega a verdade. Pois é, essa pregação do velho pastor, quando terminou a pregação, chamaram ele no gabinete do pastor, o grupo de presbítero e tudo. Como é que o senhor vem fazer uma pregação dessa aqui? A pregação era chamando a igreja ao arrependimento. Pois é, aconteceu isso. Como é que o senhor vem fazer uma pregação dessa aqui? O homem pregou chamando a igreja ao arrependimento, com base na Bíblia. Jesus fez isso lá em Apocalipse. O anjo de cada igreja daquela que foi repreendida e chamada a repreensão, chamada ao arrependimento por Jesus, é bem fácil dele dizer para Jesus: como é que o senhor vem mandar uma carta dessa para nós aqui? Era só o que faltava mesmo. O senhor mandar uma carta dessa para nós. Pois é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Então, meus filhos, nós temos visto essas coisas. Que não é a nossa vida pessoal que importa. Eu não tenho que agradar ninguém, pregador não tem que agradar ninguém, ele tem que ensinar a palavra de Deus, pregar o evangelho radical, na sua dureza. Sim, sim, não, não. Ou está em Cristo, ou está sem Cristo. Ou comigo ajunta, ou espalha. Quem comigo não ajunta, espalha. Não tem jeito, não. Então, que diferença, irmãos, essa pregação bonita e adocicada e contextualizada e customizada e formatada ao gosto do freguês? Que diferença da pregação do Senhor Jesus e da pregação dos apóstolos nas suas casas apostólicas? Que diferença? Pregações que exigem obediência, exigem dedicação integral dos seus discípulos. Jesus, João 15:14. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Como tem um se aí que é uma condicional, você pode inverter isso. Se vocês não fazeis o que eu vos mando, vocês não são meus amigos. E ele diz isso. Mais na frente, versículo 21 a 23, ele diz isso. E Jesus coloca no negativo, que eu de vez em quando faço aqui, pois Jesus faz também. Ele mesmo coloca no negativo. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Fui eu que vos escolhi a vós. Pelo contrário, fui eu que vos escolhi a vós. Atenção, escolhi para quê? E vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Que fruto é esse? Manga? Cajá? Não. É o seu comportamento, são as suas atitudes, as suas atividades, como nós lemos agora aqui. Pedro ensinando aos irmãos. É o seu procedimento. O seu procedimento é de crente? Não, você não é crente. Fim de papo. Pode vir a ser convertido? Pode, aí já é outra história. Deixe isso com Deus. E ore por essa pessoa. Ore insistentemente. Como eu disse para vocês, filhos que têm pais não crentes, não vai encher o saco do seu pai em casa, não. Apenas dê um bom testemunho. E quando for possível, fale. Se ele quiser ouvir, continue falando. Se ele não quiser, calhe a boca. Obedeça ao seu pai, sua mãe. A gente tem esse tipo de problema aqui. Então, irmãos, nós precisamos entender a dureza. João 15:14 e João 15:16 que eu li agora aqui. Não fosse vocês. Eu salvei vocês exatamente para que vocês vão
mostrar o procedimento de vocês como crente, pregando o meu evangelho do jeito que eu andei. O que foi que Jesus mandou os seus apóstolos pregarem? O que vocês viram, que o Filho do Homem morreu para salvar os pecadores, e vocês vão chamar agora pecadores ao arrependimento para que os seus pecados sejam perdoados. É isso que as igrejas fazem? Não. Eu quero é agradar a plateia. Quem negar isso, talvez não seja simplesmente um tolo, é um enganado. Aí, irmãos, esta é a segunda implicação que a gente pode ver aqui do discípulo de Jesus. É saber que nós fomos salvos para servir, nós fomos salvos foi para obedecer. E eu digo para vocês de vez em quando aqui, nós precisamos saber que obediência traz conflito. Claro! Ó Jesus, Pai, afasta de mim esse cálice. Contudo, faça-se como tu queres e não como eu quero. Havia um conflito ali. Jesus, homem, filho de Maria, não estava querendo aguentar a ira do Pai sobre ele. Mas acontece que ele veio aqui para isso. Então, Pai, faça-se como tu queres e não como eu quero. Eu fui salvo. Sim, eu fui salvo para quê? Para servir o Senhor. Para louvar a sua glória. Então é isso que eu tenho que fazer. Se é que eu fui salvo. Não é isso que eu faço, então eu não fui salvo. Fim de papo. Tenho que clamar a Deus, meu Senhor, tem misericórdia de mim. Aí, pastor está julgando. Eu não estou julgando coisa nenhuma. Quem está julgando é a palavra. João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aí Jesus põe no negativo, como eu faço aqui de vez em quando. Jesus põe: quem não me ama não guarda as minhas palavras. Pois é. Você guarda as palavras de Jesus? Não. Pois é, você não ama Jesus. Aí por que você não ama Jesus? Ele diz, João disse isso, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então eu o amo porque já fui amado por ele e ele me salvou. Se eu não o amo, é porque eu não fui amado por ele, não sou salvo, por isso eu não guardo suas palavras. Então o pastor não está julgando ninguém. O pastor está falando o que a palavra de Deus está escrito aqui. Palavra do Senhor Jesus. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Obediência traz conflito, meus filhos. Você sabe que o papai está dizendo, vão estudar, e você ali no TikTok, não sei o quê. Besterol 100%. Não é 99,99 não. Você lá no besterol, e o pai diz, vai estudar, fulano? Não, já vou, pai, já vou, não sei o quê. Pois é, a obediência traz conflito. Você tem que deixar de fazer o que você quer fazer para fazer o que alguém que tem autoridade lhe mandou fazer. Então não é bom obedecer, todo mundo sabe disso. Não é bom obedecer. Obedecer implica deixar de fazer o que eu quero para fazer o que alguém que me deu uma ordem quer que eu faça. Então, a obediência traz conflito. Por que é que não gosto das pregações do pastor Juarez? Porque eu chamo o tempo todo a santidade, eu chamo o tempo todo a obediência à palavra, eu chamo o tempo todo a crescer no conhecimento da palavra e ninguém gosta de estudar. Todo mundo sabe disso. Quem é estudante aqui na sua sala de aula com 50 alunos, não sei quantos, sabe que tem 5. Na sala de aula que estudam, o resto é na bagunça o tempo todo. O nosso maior exemplo, meus filhos, repito aqui, já falei, mas nosso maior exemplo é o Senhor Jesus. Em sua oração de agonia, na noite anterior, a traição, a tudo, como narra Marcos, na narrativa de Marcos, ele diz assim, Abba, Pai. Abba e Pai são a mesma coisa. Abba, Pai, tudo te é possível. Tudo te é possível, Pai. Passa de mim esse cálice. O que é esse cálice? É a tua ira. Quem conhece a Bíblia sabe que esse cálice é sinônimo da ira de Deus que cairia sobre ele. Pai, tu podes tudo. Passa de mim esse cálice. Contudo,
Contudo, faça-se Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Alguma dúvida que nesse momento a vontade do filho não batia com a vontade do pai? Não há. Tu podes tudo, pai. Tu podes tudo. Então afasta esse cálice de mim. Contudo, não seja como eu quero. O que é que eu quero? Afasta de mim esse cálice. Não seja como eu quero. Seja como tu queres. O cálice vai derramar sobre mim. Que é o que ele passou logo em seguida, depois da traição. Por quê? Porque essa era a vontade do Pai. Foi para isso que ele veio aqui. E como é que a gente diz que é salvo, pensa que é salvo, e não está nem aí para fazer a vontade daquele. Não está nem aí para dizer, Pai, tu me salvaste. O que eu quero é viver na bagunça o tempo todo, o que eu quero é viver na minha vaidade. Vaidade é tudo aquilo que você faz que não é para o louvor da glória de Deus, qualquer coisa. É isso que o sentido total da palavra vaidade é isso. É o que o pregador diz lá em Eclesiastes. Eu plantei árvore, eu fiz instrumento, eu fiz não sei o quê, eu fiz tudo no mundo. Tudo era vaidade. Tudo era vaidade. O que era vaidade? Era aquilo só para me agradar, não era para agradar a Deus. Era para agradar a mim. Então é tudo vaidade. Então, irmãos, a gente tem que perceber isso. Eu não sou crente? Sou. O que é que eu tenho feito para obedecer? O contudo, faça-se, não se faça como eu quero, Pai. Faça-se como tu queres. E o que é que os irmãos fazem em reunião de oração? Só que Deus faça o que eles querem. O que é que eles têm feito para fazer a vontade de Deus? Na maioria dos casos, nada. Eles apenas pensam que são crentes, dizem que são crentes, fazem parte de uma igreja. O velho aqui vê isso há 71 anos dentro da igreja. E cada vez pior. Porque a gente vai piorando, a cada vez mais vai ficando pior. Jesus disse isso. Quando vier o Filho do Homem, encontrará porventura fé na terra? Isso é uma pergunta retórica, cuja resposta já é sabida. É não. Mas vai ter alguém sim. Ele mesmo diz, quando vier o Filho do Homem, será como nos dias de Noé. O que foi que aconteceu no dia de Noé? Só escapou Noé e sua família. Ele vai mais à frente um pouco. Quando vier o Filho do Homem, será como nos dias de Sodoma e Gomorra. O que foi que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Só escapou Ló e as suas 2 filhas. Para que isso está escrito na Bíblia? Paulo diz que é para o nosso ensino. Eu não sou Ló, nem Noé. Mas o que está escrito lá é para o nosso ensino. Para a gente saber o que é que vai acontecer, o que é que Jesus disse, o que é que ele nos ensinou, o que é que ele exige daqueles que ele salvou. Como é dura, meus filhos, como é dura a verdade do Evangelho, dura e maravilhosa, o Evangelho do nosso Senhor. Por isso, como temos visto até agora, pelo texto aqui e pelos outros versículos que a gente foi lendo aqui de Paulo, de Pedro, para sermos seus discípulos, precisamos lutar para fazer a vontade dele, como ele lutou para fazer a vontade do Pai. Agora, a maravilha é saber que é ele mesmo quem nos conduz nesse processo, pelo seu Espírito que nos há de aperfeiçoar, pregamos há 2 domingos atrás aqui, que nos há de firmar, pregamos há 2 domingos aqui, que nos há de fortificar, pregamos há 2 domingos aqui, que nos há de fundamentar, pregamos. É ele quem faz isso. Mas quem tem que lutar sou eu. 1 Pedro 5,10. Lembra, irmãos? A gente pregou aqui há 2 domingos atrás, mais ou menos. 1 Pedro 5,10. O homem diz assim: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, se vos chamou a vossa eterna, ele vos salvou. Depois de ter sofrido por um pouco, os irmãos lá estavam sofrendo muito, não era um pouco não, estavam sendo incendiados em postos por Nero. Pois é, mas ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar
e fundamentar. Olha a dureza do Evangelho. Não se preocupem em ir para um poste, ser queimado vivo. Não se preocupem com isso. Ele diz aqui também, não se preocupem com isso. Estejam sempre prontos a responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em nós. Capítulo 3, versículo 15. É isso que você tem que ter em mente. É o louvor da glória de Deus, não é o seu bem-estar. Pedro, irmãos, estava falando àqueles irmãos, repito, sobre a dureza do Evangelho, sobre a dureza de ser discípulo de Jesus. Os pobres estavam sendo queimados, mas os consolava e encorajava para que perseverassem em santidade de vida, focados na glória do nosso Senhor e não nas suas conveniências. E não nas suas vaidades. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Meus queridos, nós precisamos conhecer e viver segundo a dura e preciosa verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus, para que, assim como Ele foi glorificado, depois de passar pela cruz, nós também sejamos glorificados com Ele no último dia. Este é o ensino do Senhor Jesus aos seus discípulos, este é o ensino dos seus discípulos às igrejas primitivas, e este deve ser o ensino de qualquer pastor fiel ao seu ministério no ensino da palavra, para conduzir as ovelhas que não são suas, são do Senhor Jesus. Quando eu vim para cá, alguns irmãos que eram da igreja anterior vieram para cá atrás de mim, eu não chamei nenhum. Aí o pastor foi visitá-lo nas suas casas. Só faltou ele levar uma corda para amarrar as ovelhas e levar amarrada de volta para a igreja dele. Eu falei com ele, meu amigo, se você é dono de ovelha, pode levar tudinho amarrado. Não chamei nenhum para vir para cá. Se você é dono de ovelha, pode levar amarrado. Eu não sou dono de nenhuma. As ovelhas são de Jesus, eu sou um simples pastor para ensinar o caminho de Jesus a essas ovelhas. Só isso que eu sou. Então é este o dever de um pastor fiel no ensino da palavra de Deus para conduzir as suas ovelhas no caminho do nosso Senhor Jesus. Que Deus nos conceda graça para entender a dura mensagem do Evangelho, dura e preciosa, e mais graça para que, em obediência, nós cresçamos em santidade de vida, na firme e gloriosa esperança de que um dia nos encontraremos com o nosso Senhor na glória eterna do Pai. Louvado seja o nosso Senhor. Amém.